Todo filamento vem com um intervalo de temperatura que o fabricante recomenda ser usado. Mas por acaso, você sabe exatamente qual temperatura usar? No vídeo de hoje, a gente vai aprender a calibrar a temperatura de cada filamento. Geralmente, independente da marca do filamento, o intervalo é muito grande. Então, por exemplo, vamos pegar o PLA. O PLA, geralmente, tem um intervalo entre 180 graus a 220 graus. Então, são 40 graus aí de intervalo. Então, qual eu vou usar? 190? 200? 205? Aí fica complicado, né? O ABS também é mais ou menos essa faixa aí de intervalo. É mais ou menos 40 graus de intervalo. Então, é complicado você entender qual temperatura exatamente usar. Agora, em relação à mesa, é mais tranquilo, porque ele determina na caixa ali, né, ou na especificação do material, a temperatura exata que deve ser usada. Então, por exemplo, o PLA, mais uma vez, né, é 60 graus Celsius. O ABS ali fica em 110 graus Celsius, beleza? Logicamente, depende do fabricante. Cada fabricante tem uma temperatura ali, né, um intervalo de temperatura para ser usado aquele material. Mas aí você me pergunta, pô, mas eu vou derreter o material? Né? Vou derreter o filamento, vai virar um fluido quase, né? Mais ou menos isso, né? O que acontece na temperatura, por exemplo? A gente tem uma temperatura, vamos lá, colocar a primeira temperatura, primeiro começo de temperatura, 180. Ele começa a derreter com essa temperatura, né? Então, se eu usar uma temperatura próxima do começo do derretimento do material, o fluxo não vai ficar bom, vai ficar assim, vai ficar derretido, mas não vai ter aquele fluxo, né, que precisa para ter a impressão, no fim das contas. Se eu pegar uma temperatura muito alta, ou próximo do limite, né, máximo da temperatura, vai ficar muito fluido. Aí, dependendo do que eu vou fazer, vai ficar aquela impressão escorrida, né, parece que derretida, realmente, né. Ele vai derreter muito o material, vai escoar muito o fluido e vai ficar aquela peça, tipo assim, derretida, né. Aquela tristeza mesmo, né? Então a ideia aqui do vídeo é a gente achar a temperatura de cada material. Por que cada material? Além do tipo de material, PLA, ABS, ASA, PETG, as cores também interferem. Então se eu pego um material da mesma marca, branco, ou cinza, ou preto, ou verde, ou qualquer cor, ele vai ter uma variaçãozinha de temperatura. Então, mas é uma coisa gritante? Não. Uma coisa gritante, né? Uma coisa tipo assim, 5 graus para cima ou para baixo, né? Então, eu tinha, por exemplo, dois materiais que eu testei. Um branco e um cinza. Tem até aqui um cinza aqui, né? Então, se eu testar os dois, eu vou ver que a temperatura para um não serve para outro, né? Então, quando eu imprimi uma pecinha ali, tipo, eu fiz um moldezinho, né? Um protótipo com carrinho, fiz com branco. Aí no branco ficou, tipo assim, as camadas descolando, né? Aí quando eu fiz com o cinza, cinza. É cinza. Porque tem um nome diferente pro cinza, né? Mas é cinza, né? As camadas ficaram mais aderidas, né? Então ficou muito melhor no cinza que no branco. Eu tive que mudar a temperatura no branco, né? Para fazer a impressão do meu protótipo. Mas, para evitar esse erro, né? Porque para achar a temperatura é difícil mesmo, tem uma técnica que a gente usa, né? Que todo mundo usa, na verdade, né? Que é uma torre de temperatura, que você vai testar, vai achar ali a temperatura exata para otimizar o seu material, né? Ou seja, uma temperatura que otimiza o fluxo do seu material, que nem fique nem muito difícil o material escoar e nem muito fácil de escoar, porque a gente vai ver realmente ali na torre de temperatura onde vai ser a temperatura próximo da ideal, né? Porque é difícil falar uma coisa ideal, né? Mas próximo da ideal. Então, quando você comprar um material, a primeira coisa a fazer é fazer a torre de temperatura, independente da marca e da cor. Pegou o material, faz uma torrezinha lá de temperatura, porque aí você vai garantir que está usando a temperatura para o seu material. Porque você não pode pegar o material, comprei o material, escolher a temperatura errada, aí ficou uma impressão horrorosa, a impressora está ruim, o material é ruim. Não, calma. Está nervoso, né? Calma que tem jeito. É só saber exatamente qual a temperatura que deve ser usado para imprimir, né, com o seu material. Lembrando que cada material, aí eu digo ABS, PETG, PLA, tem uma temperatura, tem um intervalo diferente, né? Na caixa, logicamente, vem. E as cores também interferem, né? Geralmente o branco ele precisa um pouquinho de temperatura. De novo, não é via de regra, depende da marca também, né?
Então aqui, por exemplo, a gente usa 3 marcas. E cada marca e cada cor é uma temperatura diferente. Então, já começa fazendo essa torre de temperatura, que é o que a gente vai fazer hoje, né? Então, agora a gente vai para a parte do Cura, que é o nosso software, né, que a gente falou nas aulas passadas aí, para a gente começar a criar essa torre de temperatura para testar, para você saber exatamente qual é a temperatura do seu material. Dica. Ó, dica. Apareceu? Vai aparecer. Se apareceu, vai aparecer. O que vai estar sou eu? Dica aqui, ó. Coloca aqui, ó. Dica. Aqui tá bom aqui a dica, né? Fez a sua torre, determinou a temperatura ideal, vai na caixa e escreve lá 205 graus. Não, tá falando esquecer, né? Porque quando a gente começa a comprar material, é um vício, né? A gente compra um PLA aqui, um PLA ali, um PLA, vai ver, tem 5, né? 5 caixas de PLA. Então, pra você não esquecer, ou anota no próprio rolo, né? Pega o rolo aqui, ó, anota 205, né? Não é temperatura para aquele rolo ali, né? Mas 205, por exemplo. Aí você não vai ter erro ali. Porque no seu fatiador você também consegue, né? Determinar a temperatura da sua impressão. Além da impressora também, né? Posso escolher ou aqui ou no fatiador. Eu prefiro sempre tudo via software, né? Porque não tem erro, não tem nada para você ficar... errei, né? Vai pelo software. Beleza? Então vamos agora a gente vai realmente, né, pro Cura, né? Para a gente fazer essa torre de impressão e a gente volta aí para a gente analisar a nossa torre de temperatura, não é impressão, hein? Temperatura. Então, vamos para o Cura. Bom, mas antes de ir para o Cura, fatiar nossa peça, a gente tem que baixar nossa peça, que no caso vai ser uma torre de temperatura. Então aqui a gente está no Thingiverse, obviamente, né? Poderia entrar em outro site, mas eu gosto do Thingiverse, então vamos baixar aqui a nossa torre de temperatura. Posso escrever aqui em português, mas se eu escrever em inglês, né, ele reconhece mais as palavras em inglês. Então, o ideal é que escreva os seus arquivos em inglês, né? Então, no caso aqui é Heat Tower, ou seja, torre de temperatura. Então, aqui vai dar várias torres de temperatura, certo? Aqui é mais curtida essa daqui, 12.400, 27, 6 e por diante. Então, aqui é a que eu gosto de pegar. Ela é Heat Tower, que 5 mm, ou seja, eu tenho um degrau de 5 mm. Então, eu venho aqui, escolho o arquivo e venho aqui, Think File, e pego aqui a torre de temperatura. Então, pegar a torre de temperatura com a ponte, que é isso daqui, ó, que eu tenho sem a ponte, aqui, por exemplo, que é somente a parte aqui da parte que mostra aqui as temperaturas. Então, aqui no caso é a minha torrezinha com a bridge, que é melhor. Então, eu vou baixar aqui, download, aí veio para cá. No meu caso, quando eu clico, eu já abro o Cura, certo? No de vocês eu não sei como é que vai funcionar. Mas qualquer coisa no downloads e pego o Cura lá e baixo o Cura. E baixo o Cura não, né? Arrasta para vocês lá o arquivo para o Cura, certo? Então, com o meu Cura aberto, a pecinha já está aqui, certo? Dá um zoom nela para a gente entender o que nós vamos fazer aqui para a gente programar a pecinha, né? O que eu falei basicamente? Eu peguei essa torre de temperatura para testar a temperatura. Então, no caso, eu vou configurar para que quando a minha impressão for subindo, ou quando for fazendo realmente a impressão, a temperatura diminua, de acordo com o esquema aqui, ó. Então, eu vou começar com a temperatura inicial de 240 graus Celsius. Subiu um degrau, que é o step, vai diminuir para 235. E assim por diante. Subiu mais um, 30, mais um, 25, mais um, 220, mais um, até chegar em 190 graus. Então, de acordo com a subida da impressão, ou seja, quanto maior a impressão, menor a temperatura, certo? Eu vou configurar isso daí. Não adianta eu pegar e fatiar aqui já. Fatiei, vou imprimir. Não. Vai dar errado isso daqui, porque ela vai fazer o quê? Vai setar enquanto ela tem a temperatura dela. Então, no caso aqui inicial, por exemplo, ó, a gente vê que a temperatura que ela começa a camada inicial é de 195 graus. Mas eu não quero. Eu quero quanto? 240. Então, a minha temperatura da impressão no início vai ser também 240, certo? Subiu 5 milímetros, ela vai cair para quanto? Para 235. Aí eu mudo aqui? Não. Porque se eu mudar aqui, não tem como mudar várias vezes. Se eu mudar uma vez aqui, pronto. Vou fatiar,
Aí a peça inteira fica, mas aqui é 2000, não pode, né? 235. Não pode fazer isso daí, né? Se eu fatiar essa peça. Vai ficar com essa temperatura aqui, não adianta nada. Eu quero variar a temperatura, né? Para testar realmente as minhas temperaturas. Como eu faço isso daí? Então deixa aqui, primeiro inicial, 240, certo? E vem aqui, ó, posso fechar aqui se eu quiser. Venho aqui nas extensões, pós-processamento, modificar G-Code, e aqui eu abro uma janelinha que eu tenho alguns scripts, ou seja, alguns plugins, por exemplo. Aqui, por exemplo, tem um já, que é o Display File Name and Layer on LCD, ou seja, a minha impressora, ela mostra qual camada está. Ou seja, por exemplo, essa aqui, se fatiar, por exemplo, ela vai ter 275 camadas. Então, durante a impressão, eu vejo o valor aqui que está apontando instantaneamente, né? Precisa? Não, eu gosto, né? Então, se tem, né? É de graça, vamos lá, né? Enfim, extensões, pós-processamento, modificar G-Code e aqui abre isso daqui. Eu vou adicionar um script, ou seja, qual script que vai ser? Vai ser esse daqui, ó. Change ATZ 5.3.0. Clico nele aqui, adicionou. Então aqui, ó, trigger, né? Vai ser o quê? O tamanho dela. Posso escolher o tamanho ou o número da camada. No caso, o ideal é escolher o tamanho. Mudar em qual camada? Então aqui, ó. Mudar em qual altura, no caso? 5. Por que 5? Porque o nosso arquivo é uma torre com cada step, ou seja, cada degrau de 5 milímetros. Se fosse, por exemplo, uma torre com 3, eu viria aqui 3.0, por exemplo. Mas a minha torre tem 5 e 5 a distância entre um degrau e outro. Aí eu venho aqui na extrusora 1 e coloco qual temperatura? Coloco aqui a próxima, que é 235. Porque a inicial era qual? 240. E aí a próxima é 235. Para quando? Quando chegar na quinta, quando chegar em 5 milímetros, ele muda para essa temperatura aqui. Aí o que eu faço? Adicionar outro script aqui, por exemplo. Mesma coisa, adiciona aqui. Agora, qual camada que é? Qual é a próxima? Era 0, foi para 5. A próxima é 10, porque é de 5 e 5. Então, para a altura 10, a temperatura vai cair. Era 235, foi para 230 agora. Então, para a altura 10, a minha impressora vai mudar automaticamente para a temperatura de 235 graus. Mais um. Agora é qual? Agora é 15. Aumentou mais 5 milímetros. Temperatura diminuiu menos 5 graus. Eram 230, agora vai ficar 225. Mais um. Mesma coisa. Era 15, agora foi para 20. Para 20, diminuiu mais 5 graus. Vai ficar então 220. Opa, 220. E assim por diante. Então mais um aqui só para ficar bonito. Vai ser 25, com uma temperatura de 115 graus. Não, 115 graus. Não, 215 graus, né? E 15 graus. E aí, assim por diante, até chegar onde? Chegar em 190 graus, que vai ser 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Né? Então vamos fazer isso daí e a gente já volta. Então voltamos aqui, já com os meus scripts adicionados. Eu coloquei uma a mais lá falando aqui, mas é uma a menos no caso, né? Que ele começa com 5 já. Então vai ficar, olhem para cá, 5, vai ficar 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. De novo, temperatura agora, hein? 235, 230, 25, 20, 15, 210, 205, 200, 195 e 190 graus. Então, fecha aqui e vai ter aqui, ó, meus scripts aqui, ó. Tenho 11 scripts aqui, 10 do que eu tinha, mais um do que eu já tinha já. Então, o que acontece? Vai começar a temperatura em 240 graus. Então, quando chegou aqui em 5 milímetros, ela cai para 230. E assim por diante, até eu chegar os 190. Mas para que serve isso daí, no fim das contas? É que eu vou ver a pecinha, e você vai ver na sua pecinha que lá embaixo, por exemplo, as camadas vão ficar bem, mas bem derretidas. Por quê? Está muito quente.
A não ser que o seu material que você está usando, ele aguente uma temperatura tão grande. Mas normalmente não. E lá em cima vai ficar com algumas, talvez fique com algumas superfícies descoladas. Por quê? A temperatura está muito baixa. A não ser também, mais uma vez, que o seu material seja a ideal para ele 190. Nos meus casos, a temperatura não ficou nem na mínima nem na máxima aqui, né? Então, vou fazer o que agora? Fatiar, certo? Vai demorar 1 hora e 14 minutos. Então, só conferir aqui. Preenchimento pode ser 10, não tem problema nenhum. Qualidade aqui 0.2, está ótimo. Velocidade aqui de percurso ficou, pode ser 50. Não tem muita coisa não. Fatiando de novo aqui, vai ficar em... mudou nada basicamente, né? Então aí você vai salvar no seu pendrive, né? No seu cartão. Colocar na impressora e acompanhar ali. Dica agora, só para ficar mais tranquilo. Se quiser, por exemplo, né? Extensões aqui, pós, G-Code. Adicione isso daqui, ó. Você vem aqui, ó. Display File Name. Tá aqui, por exemplo, ó. Esse aqui, ó. Display File Name and Layer. Aí você vai ver realmente as camadas, 5, né, milímetros, aí ele vai ter temperatura, vai mudar já, né? Então, se quiser, fica a dica, hein? Coloca isso daqui. Eu coloco na minha, né? Aí vou ficar 11 scripts, beleza? Bom, vamos agora imprimir e na volta a gente vai analisar as pecinhas. E já vou fazer o seguinte, vou imprimir 2 peças de cores diferentes e marcas diferentes, beleza? Então até daqui a pouco e até mais. Então, como eu tinha dito anteriormente, voltamos com 2 materiais, 2 torres de temperatura, certo? Um cinza, um verde. Usei o mesmo código para os dois. Coloquei o cinza, fiz a torre de temperatura. Depois fiz o verde com o mesmo código, ou seja, então basicamente eu não mudei nada. Mas se a gente olhar primeiro aqui, para te ver aqui atrás, ó. A gente olhando aqui atrás, ó. Repara como ficou o material verde aqui, na parte de baixo. Ficou com as teias que não são boas, chamadas strings, por exemplo. Isso, um dos motivos de dar isso aqui, por exemplo, é a temperatura muito alta. Se eu virar, por exemplo, aqui a cinza, repara que eu não tenho as teias. Então já de cara, eu posso dizer que o material cinza é um pouco melhor do que o material verde. Porque ele mesmo, a temperatura alta, ele não deu as teias que incomodam as pecinhas aí, por exemplo. Então o material verde já deu essas teiazinhas aqui, enquanto o material cinza não deu, né? Então vamos analisar primeiro o material verde, só para a gente entender aqui. Então, por exemplo, já sei que eu não posso usar temperaturas altas nele aqui. Por quê? Porque tem as teiazinhas aqui. Então ele começa mais ou menos a ficar sem teia aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Aqui, bem nessa partezinha aqui, ó. Esse negócio aí, tá vendo? Então aqui, por exemplo, ele para de fazer. Então, aqui, por exemplo, seria... Deixa eu dar certinho aqui, ó, pra gente ver. 200 graus, por exemplo. Então, quando está 200 graus, ele começou a melhorar. Então, esse material aqui não é bom imprimir com uma temperatura muito alta. Aqui embaixo, repara aqui, ó, que ele nem fez a primeira parte aqui de baixo, aqui direita. Ficou toda falhada aqui, tá vendo aqui, ó? Toda falhada aqui, ó. Enquanto, mais uma vez, a cinza, ele ficou um pouquinho menos pior, mas fez, ó. Enquanto a verde não fez, por exemplo. Ele não aguentou a temperatura. Isso aqui, por exemplo, ó, nem era para estar aqui. E está aqui, por exemplo. Enquanto na cinza não está, tá vendo? Tem uma parte inteiriça aqui. Então, quando a gente escolhe esse material, por exemplo, é o bridge, essas partezinhas aí também. Então, já sei que, por exemplo, esse material verde não aguenta temperaturas altas, né? Vamos ver agora uma coisa que é interessante também, que são os números aqui, ó. Deixa eu pegar um foco bem bom aqui, ó. Ó, como é que ficou, ó, se eu pegar com a luz aqui, ó, fica tudo, parece que é tudo granulado aqui, ó, enquanto aqui em cima não tá. Tá um pouquinho mais liso. Então aqui, daqui pra baixo, ó, nem tenta, né? Além do que, aqui, ó, começa aqui. Então mais ou menos 205 graus. Então é bom nem tentar com muito quente, né? Logicamente, o material, esse material aqui, ele indicou 180 a 220 graus. A gente já vê que daqui pra baixo realmente não dá certo. Então o intervalo aqui é mais pra cima do que pra baixo, né? Então aqui, ó, vamos ver os números aqui agora, ó. 190, dá pra ver mais ou menos, 95 dá pra ver, 200 tá razoavelmente bom, 205 também, 10, ótimo. O 15 começa a ficar ruim e o 20 tem um pinguinho aqui embaixo, ó, do 20. Tá vendo aqui o pinguinho? Aí já é ruim, mas a gente sabe que atrás aqui já tá ruim aqui atrás aqui já. E tem as partezinhas daqui, ó, que são os degrauzinhos, né? Deixa eu pegar um foco bom aqui, ó. Eles estão bons, os degraus, né?
sem falha quase nenhuma aqui nos degraus. Mas atrás a gente vê que está ruim. Então aqui, esse material é bom imprimir uma temperatura de mais ou menos 195 graus a 200. No máximo ali 205, né? Então fica entre 195 e 200, nessa direção aqui. Que ideal. Aqui a parte também boa aqui. Aqui em cima aqui a esteiazinha aqui que era para ter, ó. Tem todas as esteias aqui, por exemplo. Então esse material aqui entre 185 e 200 graus, né? Até gritante também, que ficou errado, né? Agora, vamos para cinza. É um pouquinho mais difícil de ver, por quê? Vamos primeiro analisar aqui no meio dela, aqui, ó. Tá as teiazinhas aqui, ó. Então, até aqui, 205, tem uma teiazinha lá no meio lá. Tá vendo? Já no 200 não tem. Então, daqui para baixo eu sei que não deve ser impresso. E também o 5 aqui, ó, tá meio falhado. O 200 ali, ó, tá mais ou menos bom. O 195 tá mais ou menos, 190 tá ruim também. Então aqui, por exemplo, esse material fica em torno de 200 graus. Por quê? Porque começa aqui as teias a parar de fazer, né, aqui atrás, né? Aqui não teve nenhum pontinho, né? Por mais que tá muito quente aqui, ó, ficou muito mais natural do que, por exemplo, o verde. Mas tem as teias aqui, ó, no meio dela aqui, entendeu? Ela começou a parar mais ou menos aqui. Se eu passar a mão aqui, por exemplo, ó, eu sinto quase nenhuma diferença, né? Já na verde, né, tem como passar a mão aqui, né? Porque tem as teias aqui. Então esse material é mais difícil de ver. Eu posso olhar aqui do lado também, analisar aqui um pouquinho, né? Repara que quase todos aqui tem um pouquinho de falha. E geralmente estão aqui nas bridges, né? As partes aqui. Então talvez não tenha interferência com a temperatura. Mas ela começa a parar de fazer aqui também entre 195 e 200 graus aqui, por exemplo. Que ela para. Nessa parte aqui também nos degraus, difícil ver alguma coisa diferente, né? Talvez aqui embaixo está um pouco menos as camadas ali, tem uns buraquinhos, né? Ela começa também por aqui a parar de fazer buraco, que tem mais ou menos 200 graus, né? Então essa temperatura aqui ficaria entre 195 e no máximo 200 aqui, por exemplo. Então ela aguentaria um pouquinho até 205 talvez, mas o ideal seria em torno de 200. Já a peça verde é um pouquinho menor a temperatura. Então essa temperatura aqui da verde eu faria com 195 para garantir. E a cinza ficaria entre 195 e 200. No máximo aqui, dependendo de outras coisas aqui, colocaria para 205. Mas a verde ficaria em torno de 200 e a cinza em torno de 200 e a verde em torno de 195 graus. Então vou na caixa agora. Já fiz na caixa, na verdade, né? E coloco lá 195, caixa verde. Na caixa da cinza eu coloco 200 graus. Ah, é a temperatura ideal? Para este caso, sim. Se eu mudar outro parâmetro, vou a temperatura? Depende do que você mudar. Mas, para começar, já coloca no seu material quanto você achou que é. 200 para um e 185 para o outro. Que no caso o verde é uma temperatura e o cinza é para outra, né? E mais uma vez a gente vê aqui atrás, né, a diferença gritante ali entre as partes aqui onde ficam as bridges, né? No verde, muito mais do que no cinza. O cinza ele ficou quase imperceptível a parte de trás, olhar, analisar. Opa! Voltando aqui, né? Voltando aqui, só para a parte de trás aqui, ó, fica difícil de ver se tem alguma falha aqui, né? Tá quase perfeita aqui, ó. Então, repara aqui nos degraus também, ó. Primeira camada boa também, né? Aqui, ó, quase difícil de ver. Então, a gente vê mais realmente pelos números aqui e pelas teias no meio ali, ó. Quando parou de fazer teia, mais ou menos ali em 200 graus. Então, o ideal ali seja 200 graus, né? Beleza? Então, essas foram as duas torres de temperatura. Então, gritante, né? A diferença entre as duas. Então, material faz diferença. Cor também faz diferença. Bom, então, vimos aqui nitidamente que tem diferença nos materiais, né? O material ficou um pouco pior que o outro. E vimos também como a gente fazer para analisar nossas torres. Olha de trás, olha de frente, olha os números, né? Olha onde para de fazer as teiazinhas nos dois materiais. Que aí fica mais fácil de você entender qual a temperatura ideal para o seu material. Bom, então chegamos a mais um fim de uma aula, né?
Espero que tenha ficado mais uma vez claro, né? Nossas aulas aí para você ficar fera na impressão, né? Eu sei, calma, que você está começando na impressão, né? Vai ter muita coisa que vai dar errado, então calma que realmente, né? A impressão 3D é um mundo, acho que é um mundo fascinante. Tanto a parte de software, a parte de mecânica da impressora, acho que é uma coisa maravilhosa. Mas muita coisa pode dar errada e vai dar errada. Então não se frustre, né? Porque está dando errado. Pesquise, leia. Nosso curso aqui é para isso, para você conseguir realmente dominar um pouco ali, ó, a parte do software, a parte mecânica da impressora, ver por que está dando errado. Ou é o software que deu errado? Ah, é a impressora que está dando errado? O que está dando? O material está errado, né? Então, calma que tudo vai dar certo, né? Assistam as outras aulas, obviamente, né? Que vai ter mais dicas boas aí pra gente começar, né? Começar não, já começou já, né? Espero que já tenha começado a fazer as pecinhas de vocês aí. Pra gente cada dia melhorar mais a qualidade das nossas peças. Quem sabe virar um negócio, né? Uma renda extra. Beleza? Então, até o próximo vídeo.